O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, hoje nós estamos, nesta sexta-feira, estamos no finalzinho do tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa, que para nós, que cremos na ressurreição de Jesus, é um tempo feliz. Nós nos alegramos imensamente neste período da Páscoa, porque celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E a vitória para nós. Jesus Cristo venceu a morte e o pecado para nós. Com a sua morte na cruz, Ele nos resgatou para a vida plena. E com a sua ressurreição, abriu para todos nós as portas da eternidade. Ou seja, Jesus Cristo, porque nos amou, tomou esta decisão, entregou-se por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida plena. E esta vida plena para nós é uma promessa que está realizada em Cristo. E nós devemos acreditar na palavra do Senhor, na palavra daquele que ressuscitou, aquele que está junto de Deus, é juiz do universo. Hoje, os textos da Sagrada Escritura nos trazem coisas muito importantes e que nós podemos meditar nesta sexta-feira, em que nós lembramos, como é a primeira sexta-feira do mês, nós nos lembramos da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Devoção que ajuda muitos de nós, ajuda a igreja a permanecer firme. O apostolado da oração trabalha muito para, na oração e na ação, ajudar a igreja a ser sinal de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o que o Senhor nos diz hoje através da Sagrada Escritura? Comecemos pelo Evangelho. O Evangelho tirado de São João nos diz algo importante, ao finalzinho do texto do Evangelho de São João. É um capítulo inteiro, capítulo 21. E neste capítulo 21, estes versículos que nós ouvimos falam de uma coisa muito importante, que nós saibamos compreender e assimilar essa novidade
que o Evangelho de São João nos traz hoje. Qual é esta novidade? Jesus, depois de ter ressuscitado, come com os seus discípulos. Esta é já uma coisa muito grande. Jesus ressuscitado, diz o texto que nós ouvimos, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, depois de tomarem a refeição, Jesus pergunta a São Pedro, faz a São Pedro 3 perguntas, mas é uma só, uma pergunta. Pedro, tu me amas mais do que estes? Essa pergunta de Jesus para São Pedro, por que Jesus perguntou isso para São Pedro? Nós todos sabemos que o apóstolo São Pedro é aquele que é o chefe do colégio apostólico, a cabeça do colégio. O grupo dos apóstolos tem uma cabeça, que é o apóstolo São Pedro. Não é isso? O que aconteceu com São Pedro quando Jesus foi preso? Se recordam? Ele negou quantas vezes? 3 vezes. Aqui, Jesus, claro que não é Jesus que obriga, mas ele diz para Jesus que o ama 3 vezes. Ou seja, como quase que negando aquilo que ele já havia feito no passado. São Pedro negou Cristo 3 vezes quando perguntaram para ele, olha, você deve ser amigo dele. Nós o vimos. E ele dizia, não, não sou, não conheço. Negou 3 vezes. E aqui, neste trecho do Evangelho, São João coloca esta passagem muito bonita. São Pedro diz para Jesus 3 vezes que ele o ama. E o ama e diz assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, não adianta ficar escondendo, não adianta dizer outra coisa. O amor que São Pedro diz, declara a Jesus Cristo é um amor incondicional. E vai ser mesmo, porque São Pedro vai defender a fé entregando a sua própria vida, por amor a Jesus Cristo. Então, 3 vezes São Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. No tempo antigo, as pessoas quando faziam um contrato entre si, tinham um jeito de fazer o contrato. E o povo daquela época, o povo daquela região, então quando eles repetiam 3 vezes as coisas, é porque era para valer. Hoje nós assinamos, vamos no cartório, pegamos testemunhas, não é isso? Para assinar um contrato. Então, naquela época não tinha nem muita assinatura e nem muito cartório. Então, as pessoas, diante dos outros, publicamente, afirmavam, e aqui então 3 vezes, que era aquilo mesmo, que apoiavam aquilo, que aceitavam aquele contrato. É como se São Pedro dissesse, daqui para frente não tem mais volta, eu estou assinando um contrato. Vai ser o chefe dos apóstolos, vai derramar o seu sangue como Cristo na cruz, para confirmar os irmãos na fé. E olha só, para confirmar este amor que ele diz ter por Cristo, confirmar este amor para todos os irmãos e irmãs. Um outro aspecto importante, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje nos traz, no finalzinho do texto nós ouvimos assim, Jesus diz para São Pedro, olha, quando você é novo, você se arruma, coloca o cinto e vai por onde quer. Depois de velho, outros te arrumam, outros te amarram, te cingem e te levam aonde você não quer ir. Não é assim que às vezes acontece? Mas veja, este é o sinal da maturidade. Não significa que a pessoa é levada contra a vontade. A pessoa assumiu aquilo, e São Pedro sabia muito bem qual que seria o seu destino de testemunhar Jesus Cristo. E aqui Jesus está dizendo isso para ele, para significar com que morte ele iria glorificar a Deus. Jesus Cristo disse a Pedro, olha, você vai dar testemunho de mim, vai testemunhar este amor que você diz ter, entregando a sua própria vida. Isso já estava acertado, por assim dizer. Mas uma coisa importante que no finalzinho do texto Jesus diz para Pedro, diz, olha, você vai glorificar a Deus deste modo, portanto, segue-me. Se recordam também que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos na Santa Ceia, lembram?
quando Jesus vai lavar os pés de São Pedro, o que é que ele diz? Pedro aceita? Não. Diz, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus diz, olha, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. E São Pedro diz, então não lave somente os pés, lava tudo, desde a cabeça até os pés. Porque eu quero ter parte contigo, diz São Pedro para Jesus. E olha só a coisa importante, aqui Jesus retoma o que lá na ceia Pedro disse. Jesus diz a São Pedro, segue-me. Para ter parte com Jesus, para estar do lado de Jesus, para aceitar Jesus Cristo, nós temos que fazer o quê? Segui-lo. Amar a Jesus, seguir a Jesus, ouvir a Jesus. Nós somos convidados para isso. E nós sabemos que se fizermos assim, nós seremos felizes. A vida fica menos pesada. A vida é a mesma. Não muda não, mas ela fica menos pesada porque eu adquiro mais força. Eu tenho mais energia, vamos dizer assim. Eu tenho mais capacidade de superar as dificuldades. Por quê? Porque não sou eu quem vivo, como vai dizer o apóstolo São Paulo, é Cristo que vive em mim. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós que somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, também queremos hoje dizer a Jesus Cristo, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Esperemos que o Senhor também diga para cada um de nós, siga-me. E se nós formos escolhidos, nós vamos segui-lo até onde Ele nos levar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.